Era uma terça-feira típica de abril em Brasília, com o céu azul carregado de nuvens que anunciavam a chegada do outono no Planalto Central. No Senado Federal, a sessão da manhã transcorria dentro da normalidade protocolar, com poucos senadores presentes e o burburinho habitual dos assessores circulando pelos corredores de mármore do Congresso Nacional. A senadora Simone Tebet, de 53 anos, ajustava os papéis em sua mesa enquanto se preparava para seu pronunciamento sobre um projeto de lei que visava apoiar pequenos produtores rurais. Vestindo um blazer azul marinho impecável, ela revisava mentalmente os pontos principais que queria abordar. Como ex-prefeita de Três Lagoas e conhecedora profunda da realidade do interior do país, Simone tinha o costume de usar exemplos concretos e referências culturais que aproximassem a linguagem política da vida real dos brasileiros. Senador presidente, peço a palavra, disse Simone, levantando-se elegantemente de sua cadeira. Sua voz ecoou pelo plenário parcialmente vazio, mas que contava com as câmeras da TV Senado transmitindo ao vivo para todo o país. Com a palavra, a senadora Simone Tebet anunciou o presidente da sessão. Simone caminhou até o púlpito central, carregando uma pasta com documentos e algumas anotações manuscritas. Era conhecida por seus discursos bem estruturados e pela capacidade de conectar questões técnicas com a realidade popular brasileira. Senhor presidente, nobres colegas senadores, começou Simone, olhando diretamente para as câmeras. Venho a esta tribuna hoje para falar sobre um projeto que toca no coração do Brasil profundo, do Brasil que acorda antes do sol para trabalhar na terra, do Brasil que alimenta nossa nação. Ela fez uma pausa calculada, técnica aprendida em anos de experiência política. Estamos discutindo aqui o projeto de lei 2847, que visa criar linhas de crédito especiais para pequenos produtores rurais. Mas antes de entrar nos detalhes técnicos, quero falar sobre algo que me tocou profundamente ontem à noite. Simone pegou uma das anotações manuscritas e olhou para ela antes de continuar. Ontem, voltando para casa após um dia longo de trabalho aqui em Brasília, liguei o rádio do carro. Tocava uma música do cantor Leonardo, aquela que diz "Pense em mim". E enquanto ouvia aquela melodia linda, pensei, quantos brasileiros, neste exato momento, estão pensando em suas famílias, em seus sonhos, em como fazer a vida melhorar. Alguns assessores que passavam pelos corredores pararam para ouvir o discurso, intrigados com a referência musical inusitada. Leonardo, com sua voz e suas canções, representa muito mais que entretenimento. Ele representa a voz do povo brasileiro, especialmente do povo do interior, do homem e da mulher simples que trabalham com dignidade. Simone gesticulava com as mãos, demonstrando paixão genuína pelo tema. E foi pensando nisso que me perguntei: será que nossos pequenos produtores rurais, que inspiram tantas canções sertanejas, têm o apoio que merecem do governo federal? A referência inesperada a Leonardo começou a chamar a atenção. Alguns jornalistas presentes na galeria de imprensa começaram a anotar a citação, percebendo que havia algo diferente naquele discurso. Senhor presidente, quando Leonardo canta sobre a vida no campo, sobre amores simples, sobre a saudade da terra natal, ele está cantando sobre milhões de brasileiros que dependem da agricultura familiar para sobreviver. Simone folheou seus papéis, mas agora falava de improviso, inspirada pela própria linha de raciocínio. E esses brasileiros não podem ser esquecidos pelas políticas públicas. Do outro lado da cidade, na asa norte de Brasília, Leonardo estava em sua casa temporária, um apartamento que mantinha na capital para facilitar compromissos profissionais na região centro-oeste. Aos 61 anos, ele havia desenvolvido o hábito de acompanhar os noticiários matinais enquanto tomava café, especialmente quando estava em Brasília, cidade que considerava estratégica para seus negócios musicais. Naquela manhã,
Enquanto folheava mensagens no celular e tomava um café forte, nem imaginava que seu nome estava sendo pronunciado no Senado Federal. O apartamento, decorado de forma simples mas elegante, tinha vista para o Lago Paranoá, e Leonardo costumava usar aquele ambiente para relaxar entre compromissos. "Continue, senadora", disse o presidente da sessão, percebendo que Simone havia encontrado um ritmo envolvente. "Pois bem, voltando ao projeto", continuou Simone, agora com mais energia. "Estamos propondo linhas de crédito com juros subsidiados, carência de até 2 anos para pagamento e garantias flexíveis. Exatamente o que esses brasileiros retratados nas canções de Leonardo precisam para prosperar." Ela fez outra pausa, olhando ao redor do plenário. "E aqui faço um apelo direto ao cantor Leonardo, que sei que tem grande influência e respeito no meio rural. Ajude-nos a divulgar essas políticas públicas. Use sua voz, que já emociona milhões, para também informar e educar sobre os direitos dos pequenos produtores." A câmera da TV Senado focou em Simone enquanto ela fazia o apelo direto, e os operadores de imagem perceberam que aquele momento tinha potencial para viralizar nas redes sociais. "Leonardo, se você está assistindo", disse Simone, olhando diretamente para a câmera principal, "saiba que sua música inspira não apenas o coração dos brasileiros, mas também as políticas públicas que buscam melhorar a vida no campo. O Brasil precisa de vozes como a sua para amplificar mensagens de esperança e oportunidade." O pronunciamento de Simone continuou por mais 15 minutos, detalhando aspectos técnicos do projeto, mas foi a referência a Leonardo que começou a ganhar vida própria nas redes sociais. Assessores de comunicação de vários gabinetes já estavam cortando o trecho específico da citação e postando em suas contas pessoais. Simone Tebet, citando Leonardo no Senado, começaram a aparecer as primeiras postagens no Twitter. "Política e sertanejo. A senadora que fala a linguagem do povo", escreveu um jornalista político em seu perfil. No apartamento em Brasília, Leonardo finalmente foi alertado sobre a citação quando seu empresário, Carlos Magno, ligou animado. "Leonardo, você viu o que aconteceu no Senado agora há pouco?" "Não, o que foi?" "A senadora Simone Tebet te citou num discurso oficial. Falou da sua música, pediu sua ajuda para divulgar políticas públicas. Está viralizando nas redes." Leonardo largou a xícara de café e pegou o controle remoto, procurando a TV Senado. "Sério? Ela falou o que exatamente?" "Cara, foi lindo. Ela conectou sua música com a realidade dos pequenos produtores rurais. Fez um apelo direto para você ajudar a divulgar as políticas de apoio ao campo." Leonardo encontrou o canal e assistiu à reprise do discurso, que já estava sendo reexibida devido ao interesse gerado. Conforme ouvia Simone falar sobre sua música e sua influência, uma mistura de surpresa e responsabilidade tomou conta dele. "Carlos, isso é sério. Uma senadora da República me citou oficialmente no Congresso Nacional. É sério mesmo, Leonardo. E olha só, ela não te usou como exemplo negativo ou para polêmica. Ela te elevou, te colocou como voz do povo brasileiro. É uma oportunidade única." Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos, processando a magnitude do momento. Durante toda a sua carreira, havia cantado sobre a vida rural, sobre a simplicidade do campo, sobre os valores do interior. Nunca imaginara que essas canções seriam citadas como inspiração para políticas públicas no Congresso Nacional. "Carlos, preciso responder a isso, mas preciso responder da forma certa. Como você está pensando?" "Ainda não sei, mas essa senadora me deu uma responsabilidade que não posso ignorar. Se ela acredita que minha voz pode ajudar os pequenos produtores, então preciso estudar melhor essas políticas e ver como posso realmente contribuir." Do outro lado da linha, Carlos sorriu. Conhecia Leonardo há décadas e sabia que quando o cantor falava com aquele tom de determinação, algo importante estava para acontecer. "Leonardo, tenho certeza de que você vai encontrar a resposta perfeita.
E seja lá o que for, vai emocionar o Brasil inteiro. Enquanto isso, nas redes sociais, o vídeo do discurso de Simone já acumulava milhares de visualizações e compartilhamentos. Os comentários variavam entre elogios à postura da senadora e curiosidades sobre como Leonardo reagiria. Que senadora maravilhosa! Falou sobre política usando a linguagem que o povo entende, escreveu uma usuária. Agora quero ver a resposta do Leonardo. Vai ser épica, comentou outro. Finalmente uma política que entende a cultura brasileira, disse um terceiro. Leonardo desligou a TV e ficou olhando pela janela para o lago Paranoá. O sol da manhã refletia na água, criando um espetáculo de luz que sempre o tranquilizava nos momentos de reflexão. Sabia que tinha nas mãos uma oportunidade única de usar sua influência para algo maior que entretenimento. Pegou o violão que sempre mantinha por perto e começou a dedilhar alguns acordes, como fazia sempre que precisava pensar. A melodia que saía de suas mãos era improvisada, mas carregada da mesma emoção que Simone havia mencionado em seu discurso. Pense em mim, murmurou, lembrando-se da música que a senadora havia citado. E, de repente, teve uma ideia que mudaria tudo. Após o telefonema com Carlos Magno, Leonardo passou o resto da manhã imerso em pesquisas sobre o projeto de lei mencionado por Simone Tebet. Instalado em seu escritório improvisado no apartamento de Brasília, ele navegava entre sites do Senado, notícias sobre agricultura familiar e dados sobre a realidade dos pequenos produtores rurais. O que descobriu o impressionou profundamente. O projeto de lei 2847 realmente propunha mudanças significativas no acesso ao crédito para pequenos produtores. Exatamente o tipo de gente sobre quem ele cantava há décadas. Pessoas que acordavam antes do sol, que dependiam da terra para sobreviver, que mantinham vivas as tradições do interior brasileiro. Meu Deus! Murmurou Leonardo, lendo um estudo sobre agricultura familiar no Brasil. Esses números são impressionantes. Segundo os dados que encontrou, a agricultura familiar representava 77% dos estabelecimentos rurais do país e era responsável por 67% dos empregos no campo. Eram exatamente essas pessoas que consumiam sua música, que compareciam aos shows em cidades pequenas, que se emocionavam com letras sobre vida simples e valores tradicionais. Leonardo pegou um caderno e começou a anotar pontos importantes. Sempre fora meticuloso quando se tratava de projetos que considerava relevantes e sentia que aquela situação merecia a mesma atenção que dedicava às suas músicas. Dificuldades de acesso ao crédito, escreveu, juros altos, burocracia excessiva, falta de garantias. Cada item da lista representava histórias que ele conhecia pessoalmente. Durante décadas de carreira, havia conversado com milhares de fãs em cidades pequenas, ouvindo suas dificuldades, seus sonhos, suas lutas diárias. Agora, entendia que muitas daquelas conversas informais haviam sido verdadeiras aulas sobre a realidade rural brasileira. Por volta do meio-dia, Leonardo decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo. Ligar para pessoas que conhecia no interior e perguntar diretamente sobre suas experiências com crédito rural. A primeira ligação foi para seu Antônio, um pequeno produtor de café em Minas Gerais que conhecera em um show há alguns anos. Homem simples, de poucos estudos, mas com uma sabedoria prática impressionante sobre agricultura. Seu Antônio? Aqui é o Leonardo. Lembra de mim? Leonardo, claro que lembro. O cantor, como vai, meu filho? Vou bem, seu Antônio. Escuta, queria te fazer uma pergunta sobre financiamento para a plantação. O senhor já tentou pegar empréstimo no banco para melhorar a lavoura? Houve uma pausa do outro lado da linha, seguida de uma risada amarga. Ah, Leonardo, meu filho, essa é uma história longa e triste. Já tentei várias vezes. Os juros são altos demais, pedem garantias que não tenho e a burocracia é de matar.
Leonardo continuou conversando com seu Antônio por quase uma hora, ouvindo detalhes sobre as dificuldades práticas que os pequenos produtores enfrentavam. A conversa confirmou tudo o que havia lido nos documentos oficiais, mas com a cor da experiência vivida. Sabe o que mais me dói, Leonardo? É que a gente quer trabalhar, quer produzir, quer melhorar, mas parece que o sistema não foi feito para gente pequena como nós. Após desligar, Leonardo fez mais 3 ligações similares para produtores rurais que conhecia em Goiás, Mato Grosso e Bahia. Todas as conversas seguiram um padrão parecido. Vontade de crescer, falta de oportunidades, burocracia excessiva e juros proibitivos. É isso, disse Leonardo para si mesmo, fechando o caderno cheio de anotações. A senadora estava certa. Esse projeto pode realmente mudar vidas. Durante a tarde, Leonardo decidiu fazer algo ainda mais inusitado. Visitou o Senado Federal. Como figura pública, conseguiu agendar rapidamente uma reunião com assessores parlamentares para entender melhor os detalhes técnicos do projeto. No imponente prédio do Senado, Leonardo foi recebido por Marcela Santos, assessora técnica da Comissão de Agricultura. Jovem advogada especializada em direito agrário, ela ficou visivelmente surpresa ao ver o cantor interessado em detalhes legislativos. Senhor Leonardo, é uma honra recebê-lo aqui. A senadora Simone ficou sabendo de sua visita e pediu para transmitir que ficou muito feliz com seu interesse no projeto. Marcela, quero entender exatamente como esse projeto vai funcionar na prática. A senadora me desafiou a usar minha voz para ajudar, mas primeiro preciso entender tudo direito. Durante 2 horas, Marcela explicou os detalhes técnicos, taxas de juros subsidiadas, períodos de carência, tipos de garantias aceitas, valores disponíveis e critérios de elegibilidade. Leonardo fazia perguntas precisas, demonstrando que havia estudado o assunto. Uma dúvida, disse Leonardo em determinado momento. Como os pequenos produtores vão ficar sabendo dessas oportunidades? Pelo que conversei hoje, muitos nem sabem que existem linhas de crédito específicas para eles. Marcela suspirou. Essa é realmente nossa maior dificuldade. A comunicação das políticas públicas para o interior é sempre um desafio. Por isso, a fala da senadora hoje foi tão importante. Precisamos de vozes que o povo confie. E vocês acham que eu posso ajudar nisso? Senhor Leonardo, o senhor não imagina o alcance que tem. Uma postagem sua no Instagram tem mais visualizações que muitas campanhas oficiais do governo. Se o senhor abraçar essa causa, Leonardo assentiu, começando a entender a dimensão da responsabilidade que Simone havia colocado em suas mãos. Saindo do Senado no final da tarde, Leonardo caminhou pelos jardins do Congresso Nacional, observando a arquitetura única de Oscar Niemeyer contra o céu alaranjado de Brasília. Sentia-se diferente, como se aquele dia tivesse expandido sua compreensão sobre seu próprio papel na sociedade brasileira. Pegou o celular e ligou para Virgínia, sua nora, que sempre tinha opiniões equilibradas sobre questões importantes. Virgínia, preciso de sua opinião sobre uma coisa. Claro, pai. O que foi? Leonardo contou sobre a citação no Senado, suas pesquisas do dia e a reunião no Congresso. Virgínia ouviu atentamente, fazendo perguntas pontuais que demonstravam sua inteligência prática. Pai, você sempre cantou sobre essas pessoas. Agora tem a chance de fazer algo concreto por elas. Acho que seria incoerente não abraçar essa causa. Mas, Virgínia, mexer com política é complicado. Posso criar polêmica, posso afastar fãs. Pai, você não está se metendo com política partidária. Está falando de apoio ao trabalhador rural. Quem pode ser contra isso? A conversa com Virgínia o tranquilizou. Ela havia colocado a questão em perspectiva. Não se tratava de tomar lado político, mas de apoiar uma causa social legítima. Naquela noite, Leonardo jantou sozinho no apartamento, mas sua mente fervilhava de ideias.
Pegou o violão e começou a compor mentalmente uma resposta para Simone Tebet. Não seria apenas uma resposta, seria um compromisso público com a causa dos pequenos produtores rurais. Às 10 da noite, já tinha decidido exatamente o que faria. Seria algo simples, direto, mas carregado de significado. Algo que combinaria música, política e responsabilidade social de uma forma que só ele poderia fazer. Pegou o celular e gravou um áudio para Carlos Magno. Carlos, amanhã de manhã quero que você monte uma estrutura de gravação aqui em casa. Vou gravar um vídeo respondendo à senadora e tenho certeza de que vai viralizar. Do outro lado da cidade, no Senado Federal, Simone Tebet trabalhava até tarde em seu gabinete, preparando outros projetos. Não imaginava que sua citação matinal a Leonardo havia desencadeado um processo que resultaria numa das colaborações mais inusitadas entre política e cultura popular na história recente do Brasil. Nas redes sociais, o vídeo de seu discurso continuava circulando, acumulando comentários e especulações sobre como Leonardo responderia. O Brasil inteiro aguardava, sem saber que a resposta seria muito mais profunda e impactante do que qualquer um poderia imaginar. Na manhã seguinte, o apartamento de Leonardo, em Brasília, havia se transformado em um pequeno estúdio de gravação. Carlos Magno chegou cedo com uma equipe reduzida, mas eficiente. Um cameraman experiente, um técnico de som e uma produtora que cuidava dos detalhes de iluminação. A ideia era criar algo simples, mas profissional. Leonardo, você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Carlos, enquanto os técnicos ajustavam equipamentos. Uma vez que postar, não tem volta. Você estará oficialmente envolvido numa questão política. Leonardo, vestindo uma camisa social branca e calça jeans, seu uniforme para ocasiões importantes, mas descontraídas, ajustou o violão no colo. Carlos, ontem eu aprendi que já estou envolvido, queira ou não. Minha música fala dessas pessoas há 40 anos. Agora tenho a chance de fazer algo concreto por elas. O cenário escolhido foi a sala de estar do apartamento, com o Lago Paranoá ao fundo através da janela. A luz natural da manhã criava uma atmosfera intimista e acolhedora. Leonardo queria que a gravação parecesse uma conversa de igual para igual, não um pronunciamento formal. Pessoal, quero que gravem em uma tomada só. Não quero cortes, não quero edição. O que eu disser é isso que vai ao ar, instruiu Leonardo. A equipe concordou, sabendo que Leonardo tinha experiência suficiente para sustentar uma gravação longa sem erros. O cameraman posicionou a câmera num ângulo que captava tanto Leonardo quanto a paisagem de Brasília ao fundo. Estamos prontos, anunciou o técnico de som. Leonardo respirou fundo, olhou para a câmera e começou a falar com a naturalidade de quem conversa com um amigo próximo. Bom dia, pessoal. Ontem aconteceu uma coisa que me deixou muito emocionado. A senadora Simone Tebet me citou num discurso no Senado Federal, falando sobre um projeto de lei para ajudar pequenos produtores rurais. Ele fez uma pausa, dedilhando suavemente alguns acordes no violão. Desde ontem, muita gente está perguntando o que eu vou responder. E minha resposta é simples. Muito obrigado, senadora, por me dar essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade mesmo. Leonardo parou de tocar e olhou diretamente para a câmera. Há mais de 40 anos eu canto sobre a vida no campo, sobre pessoas simples, sobre valores do interior. Mas ontem, pesquisando sobre esse projeto de lei, eu descobri dados que me chocaram. Ele pegou o caderno de anotações que estava ao lado da poltrona. Vocês sabiam que a agricultura familiar representa 77% dos estabelecimentos rurais do Brasil? Que são responsáveis por 67% dos empregos no campo? São milhões de brasileiros que trabalham duro para colocar comida na mesa de todos nós. Leonardo fechou o caderno e voltou a pegar o violão. Ontem eu liguei para alguns amigos meus que são pequenos produtores.
Conversei com seu Antônio, lá de Minas Gerais, que planta café. Conversei com Dona Maria, da Bahia, que cria cabras. Conversei com Joaquim, de Goiás, que planta milho e feijão. A voz de Leonardo ganhou um tom mais emocionado. E sabe o que todos eles me disseram? Que querem trabalhar, querem crescer, querem melhorar a vida da família, mas encontram dificuldades enormes para conseguir financiamento, juros altos, burocracia, falta de garantias. Ele começou a tocar uma melodia suave, improvisada, que servia como trilha sonora para suas palavras. Senadora Simone Tebet, eu aceito seu desafio. Vou usar minha voz, sim, para divulgar esse projeto de lei. Mas não vou fazer só isso. Leonardo parou de tocar e se inclinou para frente, criando um momento de intimidade com a câmera. Vou criar uma campanha nas minhas redes sociais chamada Brasil que Planta, Brasil que Canta. Toda semana vou entrevistar um pequeno produtor diferente, contar sua história, seus desafios, seus sonhos, e vou explicar como esse projeto de lei pode ajudar pessoas como eles. A ideia havia surgido durante a madrugada, mas agora, falando em voz alta, Leonardo percebeu o potencial transformador da proposta. Mas tem mais. Vou fazer shows beneficentes em cidades pequenas, e toda a renda vai ser destinada a um fundo que eu vou criar para dar consultoria gratuita para pequenos produtores. Vou ensinar eles a acessar essas linhas de crédito, a entender a burocracia, a fazer os projetos. Carlos Magno, assistindo à gravação, sentiu um arrepio. Conhecia Leonardo há décadas e sabia quando ele estava falando sério. Aquilo não era um impulso momentâneo, era uma decisão que mudaria a trajetória do cantor. E tem mais ainda, continuou Leonardo, voltando a tocar o violão. Vou gravar uma música nova sobre isso. Uma música que conte a história desses brasileiros esquecidos, que explique a importância da agricultura familiar, que fale sobre esperança e oportunidade. Ele parou de tocar e sorriu para a câmera. Senadora Simone Tebet, obrigado por me lembrar que ser artista não é só entreter, é também ter responsabilidade social. É usar a influência que Deus me deu para melhorar a vida das pessoas. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois voltou a falar. E para vocês que estão assistindo, principalmente vocês que trabalham na agricultura familiar, quero dizer, vocês não estão sozinhos. Vocês são heróis do Brasil. São vocês que alimentam nossa nação. Merece todo apoio, todo respeito, toda oportunidade de crescer. Ele começou a tocar os primeiros acordes de Pense em Mim, a música que Simone havia citado no Senado. Vou terminar tocando um pedacinho da música que a senadora mencionou ontem. Mas hoje, quando eu canto Pense em Mim, estou pedindo para vocês pensarem em todos esses brasileiros do campo que merecem uma chance de prosperar. Leonardo cantou apenas o primeiro verso da música, mas com uma interpretação carregada de novo significado. Quando terminou, olhou para a câmera uma última vez. Brasil que planta, Brasil que canta. Vamos juntos nessa caminhada. Um abraço a todos. Corta, disse o cameraman. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Todos na equipe sabiam que haviam presenciado algo especial. Carlos Magno foi o primeiro a falar. Leonardo, isso foi... Uau! Isso vai viralizar mesmo. Espero que sim, Carlos. Mas mais importante que viralizar, espero que funcione. Espero que chegue nas pessoas certas. Enquanto a equipe desmontava os equipamentos, Leonardo ficou sozinho na sala, olhando pela janela para Brasília. Sabia que havia acabado de assumir um compromisso público gigantesco, mas pela primeira vez em muito tempo sentia que sua música teria um propósito que ia muito além do entretenimento. Carlos editou o vídeo durante a tarde, mantendo a essência da gravação original. Às 18h, Leonardo postou simultaneamente em todas suas redes sociais com a legenda Minha resposta à senadora Simone Tebet. Brasil que planta, Brasil que canta, Agricultura Brasil, Brasil que planta. A reação foi imediata
e avassaladora. Em menos de uma hora, o vídeo já tinha 500 mil de visualizações no Instagram e estava sendo compartilhado massivamente no WhatsApp. Os comentários vinham de todo tipo de pessoa. Leonardo, você é gigante! Finalmente um artista que usa a influência para o bem, escreveu um fã. Sou pequeno produtor de café aqui no interior de MG. Chorei assistindo seu vídeo. Obrigado por lembrar de nós, comentou outro. Que resposta linda! A senadora deve estar emocionada, disse uma terceira pessoa. Mas foi quando Simone Tebet respondeu que a situação ganhou uma dimensão nacional ainda maior. A senadora repostou o vídeo de Leonardo em suas redes sociais, escrevendo: Leonardo, que resposta maravilhosa! Seu comprometimento com a causa dos pequenos produtores emociona e inspira. O Brasil ganha quando arte e política se unem pelo bem comum. Conte comigo nessa jornada. Buscamos Brasil que planta. Pique parceiros do campo. O repost de Simone fez o vídeo chegar a um público ainda mais amplo, incluindo políticos, jornalistas e formadores de opinião que normalmente não acompanhavam o trabalho de Leonardo. À noite, o assunto estava entre os trending topics do Twitter, com hashtags como Gera Brasil que planta e Leonardo no Senado. Programas de TV começaram a repercutir a história e jornalistas pediam entrevistas. Leonardo, no entanto, estava tranquilo em seu apartamento, já planejando os próximos passos da campanha que havia prometido. Sabia que não havia volta, e isso o deixava mais animado que nervoso. Às 22h, recebeu uma ligação inesperada. Era Simone Tebet. Leonardo, aqui é a senadora Simone Tebet. Espero não estar incomodando. Senadora? Que honra! Claro que não está incomodando. Quero te agradecer pessoalmente pela resposta. Foi muito mais do que eu poderia esperar. Sua proposta da campanha Brasil que planta, Brasil que canta é genial. Senadora, foi a senhora que me despertou para essa responsabilidade. Agora quero fazer jus à confiança que depositou em mim. Leonardo, posso fazer uma pergunta? Você estaria disposto a participar de uma audiência pública no Senado sobre agricultura familiar? Sua presença daria uma visibilidade enorme para a causa. Leonardo não hesitou. Claro, senadora, quando for preciso, estarei lá. Após desligar, Leonardo olhou novamente pela janela para as luzes de Brasília. Em menos de 48 horas, havia saído de um cantor sertanejo respeitado para um ativista da agricultura familiar. E tinha certeza de que aquela era apenas o começo de uma jornada que transformaria não apenas sua carreira, mas a vida de milhares de brasileiros. Uma semana depois da postagem do vídeo resposta, Leonardo estava em Goiânia, preparando-se para algo que nunca havia feito: uma audiência pública no Senado Federal. O convite de Simone Tebet havia se materializado rapidamente, e agora ele se preparava para falar oficialmente no Congresso Nacional sobre agricultura familiar. Pai, você tem certeza de que está preparado para isso? Perguntou Zé Felipe, que havia vindo de São Paulo especialmente para acompanhar o pai neste momento histórico. Estavam no escritório da casa de Leonardo, em Goiânia, onde o cantor revisava anotações e dados sobre pequenos produtores rurais. Filho, nunca estive tão preparado para algo na minha vida, respondeu Leonardo, organizando os papéis sobre a mesa. Darren, nos últimos dias, conversei com mais de 20 pequenos produtores de todo o Brasil. Ouvi histórias que me partiram o coração e me encheram de esperança ao mesmo tempo. A campanha Brasil que planta, Brasil que canta havia ganhado uma dimensão que surpreendeu até mesmo Leonardo. Sua equipe de redes sociais trabalhava 24 horas para organizar as centenas de mensagens de pequenos produtores que queriam participar do projeto. Cada post da campanha acumulava milhões de visualizações e histórias emocionantes chegavam de todos os cantos do país. Olha só essa mensagem que recebi hoje, disse Leonardo, mostrando o celular para Zé Felipe. É do seu João, de Rondônia. Ele diz que depois de ver meu vídeo,
Teve coragem de procurar o banco para pedir financiamento. Conseguiu. Vai ampliar a criação de gado. Zé Felipe sorriu. Pai, você não imagina como estou orgulhoso. Ver você usando sua influência para mudar vidas de verdade. Isso é muito maior que qualquer sucesso musical. É, filho. E olha que curioso. Quanto mais me envolvo com essa causa, mais criativo fico musicalmente. Ontem compus uma música linda sobre a história da Dona Conceição, uma produtora de queijo artesanal da Bahia. Leonardo pegou o violão e tocou alguns acordes da nova composição. A melodia era simples, mas carregada de emoção, contando a história de uma mulher que transformou o leite em sustento para a família inteira. Na tarde seguinte, Leonardo chegou a Brasília para a audiência pública. Desta vez, não estava sozinho no apartamento. Uma pequena comitiva o acompanhava. Zé Felipe, Carlos Magno e 3 pequenos produtores que ele havia convidado para dar seus depoimentos pessoais na audiência. Leonardo, tem certeza de que não está nervoso? Perguntou Carlos enquanto se dirigiam ao Senado. Estou nervoso, sim, mas é um nervoso bom, como antes de subir no palco para um show importante. Sei que hoje posso fazer diferença na vida de muita gente. O plenário do Senado estava mais cheio que o normal. A presença de Leonardo havia atraído não apenas senadores interessados na causa, mas também jornalistas, representantes de movimentos rurais e muitos jovens que vieram especificamente para ver o cantor. Simone Tebet presidia a audiência e abriu os trabalhos com um sorriso visivelmente emocionado. Senhoras e senhores, é com grande alegria que declaro aberta esta audiência pública sobre agricultura familiar e acesso ao crédito rural. Temos conosco hoje uma personalidade que transformou um convite em compromisso social, o cantor Leonardo. Aplausos ecoaram pelo plenário. Leonardo, vestindo um terno azul marinho elegante, mas sem gravata, acenou para as pessoas presentes com a humildade característica. Quando chegou sua vez de falar, Leonardo caminhou até o púlpito central e ajustou o microfone. Durante alguns segundos, olhou ao redor do plenário, absorvendo a magnitude do momento. Senhor presidente, senadora Simone Tebet, nobres senadores, senhoras e senhores, começou Leonardo com voz firme. Há 15 dias, eu era apenas um cantor sertanejo que falava sobre a vida no campo através de suas músicas. Hoje, estou aqui como porta-voz de milhões de brasileiros que trabalham na agricultura familiar. Ele fez uma pausa, olhando para os pequenos produtores que havia trazido consigo. Mas não vim aqui para falar sozinho. Trouxe comigo pessoas que podem explicar melhor que eu a realidade da agricultura familiar no Brasil. Leonardo convidou seus Antônio, Dona Maria e Joaquim para se aproximarem do púlpito. Os 3, visivelmente nervosos, mas determinados, se posicionaram ao lado do cantor. Seu Antônio aqui produz café em Minas Gerais há 30 anos. Dona Maria cria cabras na Bahia e sustenta 5 filhos com essa atividade. Joaquim planta milho e feijão em Goiás e emprega outros 10 trabalhadores rurais. Leonardo gesticulou em direção aos 3 agricultores. Eles representam os 77% dos estabelecimentos rurais brasileiros que são agricultura familiar. Mas até 2 semanas atrás, nenhum deles sabia da existência do projeto de lei 2847, que pode transformar suas vidas. Seu Antônio, encorajado por Leonardo, se aproximou do microfone. Senhores senadores, disse com voz embargada de emoção, eu sempre achei que o governo era algo distante, que não se importava com gente pequena como nós. Mas depois que o Leonardo me explicou esse projeto, descobri que vocês estão pensando na gente sim. Dona Maria complementou. Minha criação de cabras pode crescer muito com um financiamento adequado, mas eu não sabia onde procurar, como fazer. Agora sei que existe ajuda. O plenário estava em silêncio total, absorto nos depoimentos simples mas poderosos dos agricultores. Leonardo retomou a palavra. Senadores, esses brasileiros não querem esmola, querem oportunidade, não querem assistencialismo,
querem crédito para trabalhar e crescer. O projeto de lei do 847 oferece exatamente isso. Ele pegou suas anotações e começou a detalhar números e estatísticas que havia aprendido. Com juros subsidiados e garantias flexíveis, um pequeno produtor pode aumentar sua produtividade em até 40%. Isso significa mais emprego no campo, mais alimentos na mesa dos brasileiros, mais desenvolvimento regional. A fala de Leonardo durou 20 minutos, intercalando dados técnicos com histórias humanas, conectando política pública com realidade social. Quando terminou, recebeu uma salva de palmas que durou quase 2 minutos. Senadores de diferentes partidos fizeram perguntas e elogios. O que mais impressionou foi quando o senador Rodrigo Cunha, da oposição, disse: Leonardo, independente de diferenças políticas, sua atitude merece o respeito de todos nós. Você elevou o nível do debate público. Após a audiência, Leonardo foi cercado por jornalistas no saguão do Senado. As perguntas variavam sobre sua atuação política, mas ele mantinha o foco na causa. Leonardo, você pretende se candidatar a algum cargo público? Perguntou uma repórter da Globo. Não, minha vocação é a música, mas música também é ferramenta de transformação social. Vou continuar cantando e lutando pelos pequenos produtores através da arte. Como avalia o impacto da campanha Brasil que planta, Brasil que canta? O impacto vai além dos números de visualização. Recebi mensagens de centenas de produtores que conseguiram acesso ao crédito depois de entender melhor seus direitos. Isso não tem preço. Nas semanas seguintes, a atuação de Leonardo no Senado continuou repercutindo. O projeto de lei 2847 ganhou apoio massivo de diferentes bancadas e a votação, que estava prevista para meses depois, foi antecipada devido à pressão popular gerada pela campanha. Leonardo, você criou algo histórico, disse Simone Tebet em uma conversa telefônica. Raramente vemos um projeto de lei ganhar tanto apoio popular. Sua contribuição foi fundamental. O projeto foi aprovado por unanimidade no Senado e enviado à Câmara dos Deputados, onde também recebeu apoio amplo. Em 3 meses, tornou-se lei federal, mas o impacto da campanha de Leonardo foi além da aprovação da lei. Ele cumpriu sua promessa de realizar shows beneficentes, criou o Instituto Brasil que Planta para dar consultoria gratuita a pequenos produtores e lançou um álbum intitulado Histórias do Campo, com canções inspiradas nos depoimentos que coletou. O álbum se tornou um dos maiores sucessos de sua carreira, não apenas comercialmente, mas crítica e socialmente. Cada música contava a história real de um pequeno produtor, transformando estatísticas em narrativas humanas emocionantes. 6 meses depois da audiência no Senado, Leonardo recebeu o título de Cidadão Honorário de Brasília, numa cerimônia emocionante no Congresso Nacional. Há 1 ano, se alguém me dissesse que estaria recebendo este título, eu riria, disse Leonardo em seu discurso de agradecimento. Mas aprendi que quando usamos nossa voz para o bem comum, coisas extraordinárias acontecem. Ele olhou para Simone Tebet, que estava na primeira fila sorrindo orgulhosa. Senadora, obrigado por me desafiar naquela manhã de abril. A senhora me ensinou que política não é palavrão quando feita com sinceridade e propósito social. O auditório do Senado se levantou em uma ovação que durou 5 minutos. Ali estava um homem que havia transformado uma citação casual em um movimento nacional, que havia usado sua influência artística para gerar mudanças concretas na vida de milhões de brasileiros. Naquela noite, em seu apartamento em Brasília, Leonardo gravou uma última mensagem para suas redes sociais. Pessoal, hoje completa exatamente 6 meses desde que a senadora Simone Tebet me citou aqui no Senado. De lá para cá, conseguimos a aprovação de uma lei importante. Ajudamos milhares de pequenos produtores a acessar crédito e provamos que quando arte e política se unem pelo bem comum, o Brasil vence.
Ele pegou o violão e tocou alguns acordes. Quero agradecer a todos que embarcaram nessa jornada comigo, mas principalmente quero agradecer aos pequenos produtores rurais que me ensinaram que música não é só entretenimento, é ferramenta de transformação. Leonardo olhou diretamente para a câmera. Brasil que planta, Brasil que canta. E quando plantamos esperança, colhemos transformação. A mensagem viralizou como todas as outras, mas desta vez os comentários vinham também de políticos, ativistas sociais e líderes de movimentos rurais de toda a América Latina. Leonardo havia se tornado um exemplo internacional de como artistas podem usar sua influência para mudanças sociais positivas. Simone Tebet comentou na postagem: Leonardo, você provou que quando política e arte se encontram no propósito certo, nascem os mais belos movimentos de transformação social. Obrigada por aceitar meu desafio e superá-lo de forma tão brilhante. E assim, uma citação aparentemente casual em um discurso no Senado havia se transformado na maior campanha de mobilização social da carreira de Leonardo, provando que quando talentos são colocados a serviço de causas maiores, não existem limites para o impacto positivo que podem gerar. O legado não era mais apenas musical, era social, político, humano.